humano e a proteção do planeta. E no Brasil isso foi feito, foi criado um grupo que era composto por representantes do governo federal, eu e o Laurêncio, inclusive, participamos desse grupo, que era o GT Interministerial, que dialogou com a sociedade civil, perguntando para eles o que eles gostariam de ver refletido nessa nova agenda de desenvolvimento que sucederia os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para além disso, né, foram feitas várias viagens do Brasil para a ONU, com a nossa pastinha de feedback do que a gente queria ter, né? Essas diretrizes que os países diferentes de todo o mundo levaram lá para a ONU viraram um objeto de consulta pelo site, que foi um site chamado My World, que é Meu Mundo. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de conhecer ou participar, mas aí nós entramos lá e marcamos quais eram os temas que a gente gostaria de ver refletido, então, na Agenda pós-2015, que veio ser a Agenda 2030. E essa eleição resultou, então, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muita gente acha que a Agenda 2030 são só os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, aquelas 17 caixinhas coloridas, mas não é. A Agenda 2030 ela é um documento um pouco mais abrangente do que o quadro de resultados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que está lá no ápice da pirâmide da Agenda 2030, né? A visão e princípios. Então, foi a assinatura dessa resolução na ONU em outubro de 2015, que definiu um documento chamado Transformando o Nosso Mundo para o Desenvolvimento Sustentável, onde esses 193 chefes de todo o mundo declararam um compromisso de implementar um plano de ação global nos seus países que buscasse 3 grandes pilares. Primeiro, a erradicação da extrema pobreza e da fome, né, o combate à miséria, a mitigação também das mudanças climáticas, proteção do meio ambiente e a prosperidade humana em uma sociedade mais pacífica, justa e inclusiva. Então, esse compromisso foi assinado e não bastava ele ser assinado, né? Para que ele fosse efetivo, na base da pirâmide, tinham 2 coisas essenciais para que ele fosse implementado. Primeiro, que fosse formado parcerias globais, para que esse plano pudesse acontecer. Então, teria que ter a integração e a contrapartida, não só de países que, por exemplo, por que isso é importante falar aqui, né? Muita gente fala, os países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles necessitam de ajuda e precisam alcançar metas como o combate à pobreza, à fome. E outros países ricos, eles não têm mais fome, não têm tanta pobreza, e eles ficavam um pouco apartados desse movimento. Então, a ONU chamou a responsabilidade desses países que passam a ser financiadores de ações que fomentem o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. Então, eles também têm uma forte contribuição e responsabilidade na implementação da Agenda 2030, o que não ocorreu nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Essas parcerias globais se estendem também para o nível local, dos estados e municípios e até as nossas organizações. Por isso é tão fundamental que nossa Moradia e Cidadania fortaleça essas parcerias para que ela possa ser sustentável. Concomitantemente com a implementação, é importante que a gente sempre revise e monitore aqueles objetivos aos quais nós nos propusemos. O Brasil, ele adaptou toda a agenda global à realidade nacional aqui no Brasil, então ele tinha as metas globais, reuniu com todos os ministérios da Esplanada, apresentou quais eram as metas globais da ONU e redefinimos. Para vocês terem uma ideia, foi um trabalho bastante exaustivo, conduzido pelo Ministério do Planejamento, IPEA, e também pela Segovia, onde a gente trabalhava,
E essas metas, de 169 metas globais, o Brasil acabou ficando com 175 metas, ou seja, 8 metas a mais do que a Agenda 2030 global. E adaptou várias outras, né? Então, por questão mesmo de cultura, de condições sociais, econômicas, ambientais, então foi isso que a gente tem desenhado, e a gente tem que estar sempre olhando se aquelas políticas públicas que o Brasil tem e adotou estão contribuindo para o alcance das metas globais dos ODS. Esclarecendo, já falei isso na vez passada, mas eu não sei se todas as pessoas estavam, né? A Agenda 2030, diferentemente do que muitas pessoas acham, que é uma agenda internacional da ONU, que ela é uma agenda de governo, ela não é isso, ela é uma agenda cidadã. Ela foi feita para cada um de nós e também conta com a participação de cada um de nós. Então, ela é uma agenda de Estado que foi oferecida como oportunidade para todos nós e também como nós, como sujeitos de atuação para que essas metas fossem alcançadas, ou seja, a nossa consciência cidadã. E no centro dessa grande agenda 2030 é que estão os ODS, ou o quadro de resultados, que são os 17 objetivos, as 169 metas e os 241 indicadores. Eu fiz esse preâmbulo para explicar para vocês da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como objetivos que são integrados, interdependentes, indivisíveis e interligados. Essa imagem que está aí na tela, ela demonstra um quebra-cabeça. E o que significa esse quebra-cabeça? Toda vez que nós atuarmos em um desses ODS ou em uma dessas temáticas, nós vamos estar diretamente afetando ou contribuindo para o alcance da outra. Um exemplo: quando você tem um esgoto adequado, com água potável, você contribui diretamente com as questões de saúde e bem-estar. E também evita proliferação de pragas, né, de doenças tropicais, de pandemias. Nós estamos vivendo um claro exemplo agora da Covid, trazido, a gente não sabe até agora, né, se foi essa pandemia foi causada por animal, por qual tipo, se foi por falta de esgoto, já tinha esse vírus no esgoto. Então, assim, é uma questão de se considerar. Outro fato, quando você também, e nós sabemos disso, né, como Moradia e Cidadania, que atuamos diretamente na educação, você forma um cidadão, você ajuda o quê? A reduzir as desigualdades sociais, a combater também a pobreza, a fomentar o trabalho, né, decente, o crescimento econômico, e assim sucessivamente. Quando você tem, por exemplo, um consumo consciente, uma reciclagem de lixo, uma reutilização dos seus materiais, você contribui também com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável que se referem ao meio ambiente. Para quem não estava, né, no encontro do ano passado, eu vou fazer o que eu achei mais fácil de fazer: demonstrar, falar cada um dos ODS e pôr a sua correlação com o nosso estatuto. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Nosso estatuto. Então, o primeiro ODS, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. E quando o ODS fala em pobreza, ele fala com pessoas que vivem com menos do que 1,25 dólar ao dia. Essa situação no Brasil hoje são 2 milhões de brasileiros que vivem com menos de 1,25 dólares ao dia, o que significa R$360 aproximadamente ao mês. Então, a gente está falando disso. São 7 metas que esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável tem, e, na sua grande maioria, é dar condições de sobrevivência às famílias e às pessoas.
O nosso primeiro item do Estatuto, ele se refere à aderência do Estatuto à lei, né? Que é a lei das OCPs, que foi até uma sugestão desse grupo na nossa rodada de negociações. Na segunda, já no segundo item do artigo 3º, qual que está lá o nosso objetivo, né? Nosso princípio no Estatuto? Realizar, apoiar e patrocinar ações e projetos próprios ou em parceria que visem a erradicação da pobreza em todas as suas formas, promovendo o acesso ao trabalho, geração de renda e emprego decentes, por meio de capacitação e treinamento para ofícios e práticas produtivas. Vocês podem olhar que esse ODS ele é bastante abrangente. Ele não só atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, como também, quando ele promove o trabalho, ele contribui com o Objetivo 8. E quando ele fala de capacitação e treinamento, ele está falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Então, por isso que eu fiz questão de dizer para vocês que não é uma coisa estanque, né? Só isso. Não, ele é integrado, interligado, interdependente. Você fez um, você está contribuindo com o outro. Então, esse princípio, claro, poderia ser repetido em outro ODS, mas aqui eu trouxe para deixar bastante marcado a palavra da erradicação da pobreza, que é o que nós já tínhamos, né, como nossa grande vocação, que é acabar com a miséria e a fome. No objetivo de número 2, é fome zero e agricultura sustentável. Ele tem 8 metas, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e foi, inclusive, objeto de auditoria do Tribunal de Contas da União, dentro de um acordo internacional chamado Intosai, onde todos os tribunais do mundo, né, tinham por obrigação avaliar como cada país estava implementando os ODS, né? E no Brasil foi o TCU. E esse ODS ele é extremamente completo porque ele fala da erradicação da fome e não só erradicar a fome, mas produzir uma agricultura de subsistência saudável sem agrotóxico. Lembrando aqui que as políticas públicas, né, o PAA, que foi o Programa de Agricultura Familiar, de abastecimento de alimentos, né, era muito importante porque ele comprava de produtores, pequenos produtores, né, nos órgãos públicos, e isso foi fazendo que o Brasil alcançasse um destaque bastante grande na época do ODM, culminando com a saída do mapa da fome em 2014. Então, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e já voltou de novo, né, para o mapa da fome. Então, para demonstrar o quanto as políticas públicas e as ações que nós desenvolvemos enquanto organizações da sociedade civil contribuem para a reversão desse quadro. No nosso estatuto, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável está contemplado no item 5, que é realizar, apoiar e patrocinar ações e projetos que contribuam para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, promover a assistência a populações em risco social, o desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades e a agricultura sustentável. Então, aqui me chama bastante atenção, nós já temos alguns trabalhos bem interessantes, eu até reforcei ontem, né, na nossa live, a alimentação da população de rua, que é feita pelo Ceará, que eu conheço mais de perto, né, é uma ação que contribui para esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Os projetos de hortas familiares e hortas comunitárias, isso é uma das questões mais fundamentais para a melhoria da nutrição, porque se você melhora a nutrição, você também está melhorando a saúde da população. O 3, eu nem vou falar da importância dele, é um dos objetivos mais ousados, ele vai desde o combate à pandemia até o uso de drogas, de álcool, e equidade, universalidade e integralidade da saúde para todos. A saúde como direito fundamental. No nosso estatuto está contemplado no artigo inciso 6, promover e apoiar na forma complementar e gratuita ações e projetos de valorização da saúde e atividades esportivas que promovam a inclusão social,
assegurando uma vida saudável e o bem-estar em todas as idades. Por que nós estamos fazendo isso, né? Eu e o Laurence, quando a gente conversou e fez esse alinhamento, nós lemos todas as metas do ODS, as 13 metas, pensamos dessas metas as palavras-chave que iriam ajudar. Por isso que a gente está colocando aqui valorização da saúde, atividades esportivas, né? Porque a gente trabalha a prevenção e também o tratamento, né? Para esse bem-estar geral. No objetivo de número 4, que é a educação de qualidade, a gente já viu algumas coisas lá em cima. Quando eu falei da erradicação da pobreza, a gente já falou também da necessidade de capacitação para as pessoas. Mas formar uma base, principalmente na primeira infância, é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento e formação dessa geração futura capacitado, né, para crescer, né, na vida, sair da desigualdade social. E ele está contemplado no nosso inciso 7, que é promover e apoiar, na forma complementar e gratuita, ações, projetos e práticas de educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida. A gente fala de educação inclusiva, né? Não é só a educação básica, mas a educação de pessoas com deficiência, também com déficit de aprendizagem, de forma equitativa e igual para todos. E uma coisa que a gente percebe no Brasil, a necessidade da gente fomentar iniciativas e projetos para o ensino médio. A gente tem um desempenho de universalização bom na promoção de políticas públicas de educação para o ensino fundamental. A evasão escolar é pequena, nós já temos quase 100% das crianças na escola, mas isso cai quase pela metade quando você fala de evasão no ensino médio. O objetivo 5 foi o que a gente mais assim, teve dificuldade para construir, porque ele é a igualdade de gênero. Mas a igualdade de gênero vai muito além do gênero em si. E nós tivemos aqui, temos, né, nos nossos projetos, eu vejo bastante e fico muito feliz quando vocês trabalham a diversidade religiosa, a diversidade por orientação sexual, e também raça, né? Isso é muito importante. Então, nós unimos no inciso 8 que promover os direitos humanos e a cidadania, defender a igualdade de gênero, empoderar as mulheres e meninas, atuar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, da criança, do adolescente, com deficiência, desculpa, os direitos da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, em situação de risco pessoal ou social, em defesa das minorias étnicas e raciais e da liberdade religiosa, combatendo todo tipo de discriminação social, bem como o trabalho forçado e infantil. Isso a gente recebeu muito ajuda de vocês nas reuniões que nós discutimos o estatuto, porque vocês nos diziam o seguinte: quando vocês iam captar algum recurso ou apresentar algum projeto, as pessoas perguntavam se vocês trabalhavam com criança ou com um idoso, né? Então a gente procurou estender o máximo possível as temáticas dentro dos direitos humanos no inciso de número 8. O objetivo 6, que é o recurso fundamental, é acesso à água potável e saneamento para todos e para todas. Essa agenda tem 8 metas, a agenda da ONU. O Brasil foi sede do Fórum Mundial das Águas em março de 2018, e lá a gente viu a importância da água, não só da gente fornecer a água, mas a gente também preservar esse recurso natural que é tão essencial para a vida humana. Então, seria muito bacana se a gente também pudesse apoiar, quando a gente fala da questão moradia e cidadania, né? Acesso à água está incluso na nossa missão, contribuir para a gestão sustentável e o acesso à água potável, saneamento básico e energia limpa para todos. Aqui, quando a gente fala de água potável e saneamento básico, até me ocorreu agora, falando com vocês, embora seja meio explícito, seria legal a gente deixar a palavra esgoto. A água, a gente tem até um percentual da população,
quase 80%, se a gente pensar em água tratada, com encanamento correto, a população tem acesso. Mais esgoto, metade da população brasileira não tem acesso ao tratamento de esgoto adequado. Então, é importante a gente lembrar. E tratar de esgoto é tratar da saúde, né? O mesmo item anterior, quando a gente fala de energia limpa, eu não copiei e colei ele aqui, não, mas é a mesma coisa. Energia limpa, o Brasil já tem uma das matrizes energéticas. Eu acho que vocês viram uma reportagem que passou ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né? Então, a gente tem as hidrelétricas, a gente está caminhando para a renovação da energia eólica e solar também, mas a gente tem um problema bastante sério, que é o custo dessa energia. Ele é muito elevado ainda, então a gente tem que melhorar e dar acesso a essas pessoas. Então, projetos que fomentem o acesso à energia limpa, como eu disse na tela anterior, é bastante importante. E uma outra coisa que foi falada nessa reportagem, embora a gente tenha uma matriz energética muito limpa, nós somos um dos maiores emissores ainda de CO2, acho que somos o quinto no mundo, ou o sétimo, acho que é o quinto, por causa das queimadas das nossas florestas. O oitavo, eu nem vou falar, né? Vocês sabem que nós somos 24,6% desempregados hoje no Brasil, né? Embora todo mundo fala nos indicadores de 12% a 13%, quando você vai fazer a conta direitinho da informalidade, desse momento da pandemia foi feito um estudo e se verificou que se você estudar todo o universo, eu posso até compartilhar com vocês esse estudo, se vocês quiserem. Nós temos 24,6% da população desempregada, a nossa população economicamente ativa está caindo bastante, e a principal faixa de preocupação que a gente tem que fomentar, talvez, nos nossos projetos, são jovens de 20 a 24 anos que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Esse ODS tem 12 metas e ele está contemplado no inciso de número 4, apoiar o desenvolvimento da economia popular solidária, cooperativas populares, associações comunitárias e o microempreendedorismo com capacitação técnica e profissional, acesso a microcrédito e outras fontes de recursos financeiros e materiais que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e o combate à pobreza. E aqui a gente reforça a importância do trabalho que foi feito nas lives, né, e de alguns coordenadores que deixaram isso bem explícito, Paraná e Minas Gerais, né? O Manuel fez uma palestra sobre isso, a Fátima também, a importância da gente desenvolver iniciativas que fomentem uma nova forma de pensar emprego no Brasil. O 9 está contemplado no artigo 14, que é fomentar o crescimento econômico sustentável, com infraestrutura de qualidade e confiável, apoiando o desenvolvimento de modelos de produção, de comércio e de inovação tecnológica inclusiva. Tudo que for inovação, infraestrutura, entra dentro desse ODS. E é um dos ODS que a gente aprendeu mais agora na pandemia, como o próprio Nilo falou, muito bem colocado. Quem diria que alguns anos atrás a gente ia imaginar que nós nos desenvolveríamos tanto com esses sistemas de Zoom, né, trabalhar home office, buscar soluções para dar conta, mitigação até dos gases de efeito estufa, porque quando você fica em casa e você trabalha de casa, você gasta menos combustível, não paga tanto aluguel, enfim, várias coisas. O 10º, né, que é a redução das desigualdades sociais, eu sempre gosto de falar dessa foto, né, em São Paulo, Morumbi com Heliópolis, né? Lourdes deve viver bem essa história, né? Como é díspare a desigualdade social em todos os estados brasileiros, mas em especial nos que são um pouco mais desenvolvidos, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Curitiba também, a gente tem muitas demonstrações, Brasília, dessa desigualdade. São 10 metas, o Brasil é o 7º país mais desigual no mundo, o acúmulo de riqueza concentrado. Então, nosso objetivo aqui está contemplado no inciso 11, promover a assistência social gratuita de forma complementar
na execução de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de caráter continuado, permanente e planejado. Esse ODS está contemplado em vários outros, porque quando você acaba a pobreza, fomenta a educação, dá oportunidade de igualdade de gênero e inclusão, então você contempla ele em vários outros ODS. Cidades sustentáveis tem a ver, né, com a nossa parte mais da moradia. Ele tem 10 metas, mas ele é bem abrangente, né? Porque ele não é só casa, esgoto e água, ele vai com mobilidade urbana, ele vai com segurança, combate à violência, ele está contemplado no nosso inciso de número 15, que é cooperar com programas e projetos que promovam a implantação de cidades sustentáveis, com acesso à moradia digna. Isso foi uma contribuição do Sandro, até na época da nossa rodada de negociações, para deixar marcada a palavra moradia, em parceria com entidades civis e governamentais, fortalecer a participação social na gestão pública, apoiar tecnologias sociais e alternativas de desenvolvimento para áreas pobres e periféricas, tornando as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse daqui é um excelente inciso do nosso estatuto para nós começarmos o diálogo com a Social Caixa. Acho que nós podemos, a partir dele, abrir um canal de parceria, porque nós deixamos, inclusive, aqui uma participação na gestão pública, para a gente poder trabalhar com Minha Casa Minha Vida e políticas públicas do governo federal, como apoiadores. O objetivo 12 é o consumo e produção responsável, eles são 11 metas. Eu costumo dizer que esse ODS está dentro de cada um de nós. Todos os ODS estão dentro de cada um de nós, mas esse especialmente, né? Porque é ali que você vê o quanto nós somos ou não engajados com essa agenda. Eu mesmo vivo brigando comigo. Às vezes eu vou comprar alguma coisa lá, eu esqueço de levar minha sacola, eu fico danada. Aí eu vejo as lojas que dão, por exemplo, eu vou comprar uma fatia de bolo, eles me dão um monte de caixinha de plástico para proteger aquele bolo e eu não levo de novo, né? Então a gente tem que começar a praticar os princípios, né, da sustentabilidade nos nossos hábitos, desde a reciclagem ao reuso, né? Então é bastante importante os 5 R's. Ele está contemplado no nosso artigo 16, no inciso 16, que é promover e apoiar a realização de projetos e práticas que contribuam para assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, níveis de gestão sustentável dos recursos naturais e elevados índices de reciclagem e reutilização de bens inservíveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente e dos ecossistemas naturais. Tem 2 coisas que esse ODS contribui, tá, gente? Primeiro, os recursos naturais são finitos. Então, quando você está produzindo alguma coisa, né, e você está consumindo, você não tem como jogar aquilo fora do planeta. Ele fica dentro do planeta, aquele lixo todo. E esse lixo, ele também, o tratamento dele, a depender do que for feito, ele gera alteração na mudança de clima, aquecimento global e insustentabilidade do planeta. Isso é um ciclo vicioso. O 13, consequentemente, é isso que eu acabei de falar, está previsto no nosso item de número 17, apoiar ações e projetos que contribuam para mitigar as mudanças climáticas e seus impactos, preservar a vida na água, o uso sustentável dos oceanos e de outros biomas aquáticos, contribuir para a gestão sustentável das florestas e os demais ecossistemas terrestres, preservando o equilíbrio da natureza e da biodiversidade em todas as suas formas. Esse artigo 17 ele vai valer para todos os demais ODS do meio ambiente, são 5 metas. Esse daqui é do aquecimento global, a gente sabe que isso está acontecendo e está se agravando, e a prova de que a gente pode reverter essa situação se deu agora na pandemia, com fotos de satélite que foram feitas em cima da China, no mês de janeiro e fevereiro de 2019, onde mostrava uma poluição atmosférica extremamente alta e uma elevação grande da temperatura daquele local. E um ano depois, janeiro e fevereiro de 2020, quando as fábricas pararam, aquela temperatura caiu e o clima ficou bem limpinho. Então, esse inciso se repete aqui também na preservação da vida da água, está vendo que eu já marquei ele aqui também, de azul, mas é o mesmo.
e também no equilíbrio da natureza e da biodiversidade em todas as suas formas, que é a vida terrestre e a preservação das florestas. E o 16 está já logo é o nosso primeiro princípio depois do da lei, que é pautar a nossa atuação pela promoção da ética, da paz, da cidadania, dos princípios democráticos e contribuir para o acesso à justiça e à igualdade de oportunidades, para uma sociedade pacífica e inclusiva, com instituições de gestão transparentes, eficazes e responsáveis. Né? Mais do que nunca, a necessidade de que a gente tenha, dentro da moradia e cidadania, incorporado esse princípio da nossa atuação pela ética e pela nossa eficiência, transparência e responsabilidade. E o último dos ODS, inclusive alguns estudiosos dizem que ele não é um ODS, mas é que, lembra que eu falei da base da pirâmide da Agenda 2030? Tinha lá parcerias e implementação. São esses 17 objetivos, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 17, que é o que tem mais metas, ele tem 19 metas, e dentro dessas metas eles falam desde cooperação internacional para o desenvolvimento de estudos que fomente o alcance das metas, como financiamento dos países desenvolvidos de ações que contribuam com os países menos desenvolvidos. Então, a gente não precisa pensar também que os países super desenvolvidos estão sendo bonzinhos, apoiando o Brasil ou os países ainda em desenvolvimento, é que eles têm esse objetivo, porque se eles não ajudarem, nós somos todos... A Amazônia é um exemplo, né, gente? A Amazônia é um grande exemplo do que isso significa para a comunidade internacional, que preservar a Amazônia é preservar o planeta, é o oxigênio, a vida, né? Enfim. Ele está contemplado também no inciso de número 18, que é contribuir para o intercâmbio e a formação de parcerias com organizações da sociedade civil, órgãos governamentais, nacionais e organismos internacionais, com o objetivo de obter conhecimentos científicos, técnicos e aprendizados e a realização de programas e projetos que contribuam para o alcance dos objetivos da moradia e cidadania. Então, aqui, esses são todos os ODS que a gente conseguiu alinhar. Então, quando vocês leem realmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso estatuto, vocês vão ver que todos os ODS estão contidos no nosso estatuto, e ainda nosso estatuto vai além. Nós temos lá o artigo 9, 10 e 12, que eles falam de questões da diversidade brasileira, da arte e da cultura, como é importante a gente valorizar isso, né, por meio da música, teatro e dança, que são iniciativas transformadoras, e a nossa última live demonstrou isso. A promoção do voluntariado, que é para a gente mobilizar a sociedade e buscar realmente o bem comum por meio do engajamento de diferentes atores nesse processo. E, por fim, a participação ativa em conselhos populares ou na elaboração de políticas públicas que assegurem uma democracia participativa para toda a sociedade. E aí eu gosto sempre de trazer o resumo da Agenda 2030, quando a gente vai falar com os nossos parceiros. O nosso foco sempre serão as pessoas, a prosperidade humana, a paz, a formação de parcerias com a proteção do planeta, que podemos dividir em 5 grandes dimensões, que são a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica, institucional e parcerias. Então, quando nós tivermos a atuação de todos esses setores e de todas essas dimensões dentro dos ODS, a gente logra êxito na implementação da agenda. Só para vocês terem uma ideia de como se divide essas dimensões, a dimensão social, ela fica com a erradicação da pobreza, o combate à fome, o acesso à saúde, à educação, o equilíbrio e igualdade de gênero e o respeito à diversidade e a redução das desigualdades. Já na dimensão ambiental, nós ficamos com acesso à água e saneamento, a promoção de energia limpa e acessível, o combate de ações para o aquecimento global, ações que mitiguem o
aquecimento global, a preservação da vida da água e também da vida terrestre. Na dimensão econômica, quando você trabalha itens como crescimento econômico e a geração de trabalho e renda, inova a indústria e a infraestrutura, promove uma mobilidade de cidades resilientes, né, e o consumo sustentável, você contribui com a dimensão econômica. A dimensão institucional está no meio das instituições eficazes na paz e na justiça e a parceria no objetivo 17. Por fim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, eles compõem uma agenda de planejamento e de gestão de políticas públicas, nada mais do que isso. Isso já está todinho contido na nossa Constituição Federal de 1988, dá para fazer esse batimento. A Agenda 2030 também visa o alcance do equilíbrio entre a prosperidade humana com a proteção do planeta. Não adianta você ter uma economia super boa se você não tiver recurso natural para você sobreviver. Promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Já falei também que é uma agenda de todos e para todos, para combater a pobreza, a fome, as desigualdades e as mudanças climáticas. Porque quem é o responsável para implementar a Agenda 2030, na verdade? Sempre que a gente fala da Agenda 2030, parece que é alguém lá fora, né? Uma pesquisa que foi feita pelo IBOP e pela Rede de Conhecimento Social, em abril de 2017, entrevistou 250 pessoas e metade delas acharam que a responsabilidade dos ODS era só do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura. O outro bloco do meio, né, que seria mais ou menos uns 40%, achou que era das empresas, das universidades, das ONGs, aqui nós nos inserimos, né? As ONGs, eles acham que 11% acham que são as ONGs que devem implementar. E somente 3 a 4% desses 3 a 4 entrevistados desse universo achou que era uma responsabilidade de todas as pessoas. Mas, na verdade, é mesmo de todas as pessoas. Então, para que a gente tenha o alcance dos ODS, nós precisamos ter a parceria do governo federal por meio da implementação de políticas públicas, o engajamento da sociedade civil, apoiando, implementando projetos estruturantes nas suas regiões, o trabalho da academia, né, na formação desses universitários e doutores, né, as instâncias de governança, também os órgãos de controle, o legislativo, a justiça, o setor privado. Então, todos têm que estar interligados para que a gente possa lograr êxito. E aí eu finalizo com uma frase do Ban Ki-moon, que ele fala que os princípios fundamentais que sustentam os novos objetivos são a interdependência, a universalidade e a solidariedade. Eles devem ser implementados por todos os segmentos, de todas as sociedades, trabalhando em conjunto, onde ninguém deve ser deixado para trás. E, assim, eu gosto dessa frase, eu sempre, acho que eu já falei para vocês do Guilherme Leal, né, que não estavam todos que estão nessa conferência virtual no encontro de Curitiba, mas o Guilherme Leal, ele é o presidente da Natura, é um cara super mega rico, super empreendedor, e ele tem ideias sustentáveis também, mas ele faz uma fala que eu gosto, né, que ele fala assim, que não adianta eu cuidar de mim, da minha empresa e da minha casa e do meu condomínio. Se eu não cuidar da sociedade e da comunidade que me afeta, eu não vai estar adiantando, porque todos nós somos interdependentes e dependemos um dos outros e da proteção do planeta para a nossa sobrevivência. Claro que se você não trabalha essa comunidade, você está gerando violência que vai afetar a sua própria vida, né? Então, para a gente fechar esse momento com a importância desse protagonismo que a moradia e cidadania tem na transformação dessas vidas e no princípio de não deixar ninguém para trás. Era mais um bate-papo, um conteúdo que vocês já têm bastante conhecimento, né? Mas era para vocês fazerem uma leitura do nosso estatuto, para ver o quanto o nosso estatuto está ou não alinhado com a Agenda 2030. Era isso.